Bom dia, que bom e que alegria nos reencontrarmos. Você que está sintonizando o nosso canal TV Master, TV a cabo ou através do YouTube pela primeira vez, continue com seu coração aberto. Deus tem uma bênção para a sua vida, para a sua família e para o seu coração. Dentro de instantes, Opção para a Vida estará trazendo o pastor Antônio Júnior para trazer a reflexão que ele continuou para hoje concluir. Estamos juntos nessa manhã de quinta-feira, hoje dia 23 de fevereiro, dia do Rotariano e também o dia em que os escrivãos celebram também o seu dia. Deus abençoe a todos os nossos escrivãos e a todos os rotarianos pela passagem do seu dia. Quero nesse instante lembrar a todos que nós devemos continuar orando por nossa nação, por nossa pátria e também intercedendo pelas vítimas daquele grande terremoto que abalou o mundo, né? Na Turquia, uma parte também da Síria e algumas regiões ali do Oriente Médio que foram afetadas também através daquele abalo sísmico, o maior de todos daquela região. E nós vimos quantas famílias perderam entes queridos, outras famílias inteiras perderam suas vidas, perderam também o seu lugar de ter a sua moradia. Quantos lares foram destruídos, muitas famílias desabrigadas, muita gente passando necessidade. Nesse momento em que nós estamos vendo aquela região ter sido sacudida por aquele grande terremoto, nós precisamos de clamar muito a Deus para que Deus tenha misericórdia. E nós vemos que as pessoas às vezes querem até lançar a culpa em Deus, fazendo essa pergunta: onde estava Deus que não evitou que este grande mal acontecesse? Fenômenos da natureza às vezes acontecem por consequência do preço do pecado, da desobediência da humanidade. Lá no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 39, diz: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. A gente precisa de reconhecer quanto a humanidade tem se distanciado de Deus. Daí vem esses fenômenos da natureza. Enchentes, chuvas de granitos, de pedras de gelo, né? Granizos de gelo caindo em algumas regiões, outras regiões sendo também abaladas, né, por causa das tsunamis, enchentes, né? Então nós vemos que isso tudo que está acontecendo, o homem é o responsável por tudo que está acontecendo por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. Então não temos que culpar a Deus, pelo contrário, Deus tem sido misericordioso. Os homens é que não estão dando ouvidos, não estão dando a menor importância à palavra de Deus. O que nós estamos vendo acontecer hoje no mundo são sinais apocalípticos, que estão lá no livro das Revelações, no último livro do Novo Testamento, o Apocalipse, que João recebeu por revelação lá na ilha de Patmos. Então esses sinais todos que nós estamos vendo são sinais dos tempos. Jesus disse que era o princípio das dores, ainda não era o fim, era apenas o começo, né? Então nós vamos nesse momento orar por aquelas vítimas, por aquelas famílias que perderam seus entes queridos, para que Deus console, conforte, e também pelo nosso país. Nós estamos vivendo um momento muito difícil na área política, na área social, na área econômica. Só Deus pode guardar a nossa nação. Vamos orar nesse instante. Pai, queremos nesse momento te apresentar a nossa nação brasileira, o nosso povo, a nossa sociedade, as autoridades constituídas, civis, militares e também as autoridades eclesiásticas, os ministros da tua palavra. Meu Deus, que esta nação seja despertada para buscar a tua face, para buscar em ti o refúgio. A tua palavra nos assegura que o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, na tribulação. E eu te peço agora também pelas vítimas daquela tragédia, daquele grande terremoto na Turquia, a Síria e algumas regiões ali do Oriente Médio. Tem misericórdia, ó Pai. Visita aquelas famílias que estão enlutadas, derramando uma bênção de consolo, de conforto, de consolação. E também, ó Deus, que o Senhor possa prover as necessidades daqueles que estão desabrigados. Tem misericórdia. Ouve a nossa oração, nosso clamor,
em favor de todas as vítimas daquela tragédia, daquele grande terremoto. Portanto, nós te pedimos e rogamos todas estas bênçãos agradecidos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Outra coisa que eu preciso pontuar daquela época é que, além dos judeus convertidos que estavam pervertendo a mente dos irmãos, existia também outro grupo de pessoas que eram conhecidos como gnósticos, e os gnósticos, naquele momento, se levantavam então como uma seita muito forte, e eles pregavam que o homem, pelo saber, pelo conhecer, seria capaz de se libertar do poder do pecado. Veja, os judeus tiravam a preeminência de Cristo, a suficiência de Cristo, para dizer que você tinha que fazer alguns outros atos, como a circuncisão. Os gnósticos dizem assim: quando você adquirir conhecimento filosófico, você será capaz de ser perdoado do seu pecado. Interessante, penso eu, que nesses dois discursos havia brigado nos corações dos homens. Os homens então abrigavam esses discursos, porque eram favoráveis para a sua concupiscência, para o seu pecado, para o seu estado de trevas. É só a gente prestar atenção nos discursos e teorias difundidas nas universidades por sociólogos, que se fundamentam em filósofos. A ideia de um Deus libertador que se manifesta na pessoa de Cristo, para eles, é algo inconcebível. Porque para eles não tem como racionalizar esse tipo de coisa. A preeminência de Cristo é o destaque do texto desta noite. Essa palavra preeminência, ela significa primazia, excelência, distinção, superioridade, hegemonia, elevação. E o texto nos mostra Cristo em duas abordagens. A primeira, esse Cristo, Deus, na criação, e esse Cristo, Deus, na redenção. Então, na criação, o apóstolo Paulo vai dizer que Cristo é o próprio Deus. Versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus, o Filho, é a imagem do próprio Deus invisível. Ou seja, nele, Cristo, habita toda a plenitude da divindade. No capítulo 2, verso número 9, Paulo diz: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E quando Paulo escreve a carta aos Romanos, capítulo 9, verso 5, ele diz: deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Quando Paulo afirma que Jesus é o próprio Deus, em Cristo tem se escondido todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Paulo afirma que Cristo é a imagem de Deus, mas que o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E aí Paulo escreve isso na segunda carta aos Coríntios. Se o mundo não consegue enxergar Cristo como Deus, é porque foi cego. Eles foram cegados, não é? Pelo inimigo das nossas almas. E o seu entendimento de fato está como um entendimento de descrente. Ainda podemos ver essa certeza de que Cristo é o próprio Deus em outros textos. A teologia do apóstolo João, quando ele inicia, ele vai dizer que o verbo é Deus, que o verbo é Cristo, aleluia. Ele fez todas as coisas, e em todo o evangelho de João ele discursa sobre isso.
E até mesmo em Apocalipse, capítulo 3, verso 14, ele também diz essa realidade. Então não há dúvida para a teologia apostólica, digamos assim, de que de fato Cristo, aquele que veio e habitou entre nós, era o próprio Deus encarnado. Sendo assim, Cristo tem os atributos da divindade. Ele é eterno. Ele não está limitado no tempo. Ele não foi criado. Ele não apareceu em um determinado tempo. Ele sempre existiu. E a sua primogenitura, que aparece aqui no texto, é a referência de que Cristo é aquele de quem tem o direito sobre todas as coisas. Ele é o herdeiro e digno em relação a toda a criatura. Paulo não está querendo dizer que ele foi criado, que ele surgiu. Paulo está dizendo que ele é o herdeiro de tudo que é criado, porque ele já existia. Ele é eterno, amém? E essa ideia de primogenitura é também em ser herdeiro e soberano de tudo. Quando o autor aos Hebreus escreve, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, ele diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então aqui ele fecha o autor aos Hebreus. Cristo é aquele que de fato é o herdeiro de todas as coisas, mas quem é Cristo? É Deus, porque Ele fez todas as coisas. E isso quer dizer então, que na criação, que Ele participou, que Ele estava, mesmo na pessoa de Cristo, todas as coisas de fato são dele. E Paulo vai amarrar isso, versículo 16 e versículo 17, quando ele diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. E aqui o apóstolo deixa claro que são todas as coisas, todas. E olha que interessante que ele faz a referência, visíveis e invisíveis, o mundo natural e o mundo espiritual. Tudo foi Cristo que criou, que fez, porque Ele é Deus. E se Ele é o Criador de tudo, e tudo surgiu a partir dEle como Deus, Ele tem o domínio de absolutamente tudo. Que bom, irmãos. Que bom. Ele tem o domínio de tudo. E é razoável então entender que se Ele é o Criador eterno, domina soberanamente todas as coisas, pois tudo veio a existir a partir dEle, é lógico que nós temos que entender que tudo pertence a Ele e Ele domina absolutamente tudo. Não existe na Bíblia a ideia que o Criador de todas as coisas, Cristo, nos deixou a nossa própria sorte. O teísmo aberto gosta muito de dizer isso. Deus criou todas as coisas e agora se virem aí. Isso é uma ideia humana, caída. Isso é uma ideia do inimigo de nossas almas, que infelizmente muito inculca isso na mente. Deus tem um controle de absolutamente tudo. E que se há alguma coisa que eu e você devemos nos queixar, é do pecado, porque é o pecado que leva e que traz toda a maldição para a humanidade. É por causa do pecado que estamos no caos. E como Paulo nos ensinou na carta aos Romanos, e que nós aqui falamos todas as quintas-feiras, a própria natureza geme com dores de parto, esperando a redenção total. Porque é como se a natureza não aguentasse mais gemer com tanta coisa ruim que acontece nesse planeta por causa do pecado. Agora, Paulo também revela uma coisa que eu acho interessante. Que se entendemos que na criação, Ele criou todas as coisas, Ele tem todas as coisas pelo seu domínio, Paulo vai dizer que a igreja, ela é edificada nessa divindade.
no próprio Deus. O desenvolvimento da igreja, consequentemente, não está baseado no entendimento humanístico, secular. Eu tenho dificuldade de conversar sobre igreja, sobre ministério, com uma pessoa que não é crente. Como é que ele vai opinar sobre uma coisa que ele não conhece? E às vezes fica os crentes assistindo o jornal, aí vê o jornal daquela notícia, que é uma das notícias mais estúpidas que a gente pode ver, sem nenhum tipo de conhecimento, e fica preocupado. Gente, eles não entendem o que você entende, eles não têm a mente iluminada. Mas eu vou mais a fundo. Eu tenho dificuldade de debater coisas da igreja com uma pessoa que não vem para a igreja, que não cultua ao Senhor, que não vem à escola bíblica dominical, que não participa de uma classe de escola bíblica, que não lê um livro, que não lê a Bíblia, aí vem discutir igreja. Eu tenho dificuldade, eu não consigo entender isso. Como é que essa pessoa vai então dar uma opinião sobre o ministério se ele não tem conhecimento, pela sua negligência? A primeira coisa que eu faço a leitura é que ele não tem o Espírito, porque quem tem o Espírito, ele é compelido, ele é levado para a adoração pública, ele é levado para conhecer a Ele. É por isso que você vem à igreja. Tem a sua vontade? Tem, mas é o Espírito Santo que testifica com o seu Espírito. Se não houver o Espírito Santo testificando com o seu Espírito, você não vem, você não quer. Você passa a ser um ativista, um religioso. E pensa que a igreja é um clube, onde você, então, na liderança, vai manipular as outras pessoas. Não funciona. E eu digo a você essa noite, não funciona, e eu não entendo. Eu não entendo. Pode ser a opinião mais bem elaborada, filosoficamente falando, mas não tem unção. Não tem unção. Amém? O amém foi fraco. Se Paulo então revela nesses 5 versículos a questão da criação, ele revela Cristo também nessa questão da redenção. A partir do verso 18 ele diz: Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre todos os mortos, para que em todas as coisas tenha a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Cristo, ele é a ressurreição. E é a ideia que Paulo fala sobre esse primogênito dos mortos, é a garantia de que também nós seremos ressuscitados em corpo físico, em corpo glorificado. A ideia que Paulo aqui diz, quando ele diz ele é o primogênito dos mortos, é que ele foi o primeiro a surgir com esse corpo glorificado. E da mesma forma, ou a ação do poder que fez Jesus surgir dos mortos, Paulo está dizendo assim, vai acontecer com cada um de nós. Nós vamos ressurgir, se ele não voltar, mas se nós morrermos em Cristo, nós vamos ressurgir com o mesmo corpo que Cristo ressurgiu. Porque ele foi o primeiro a surgir com esse corpo. Amém? E se ele foi o primeiro a surgir com esse corpo, ele garantiu que nós também vamos surgir. Então, se eu quero uma prova de que eu vou ressuscitar, a prova é Cristo. É por isso que alguns fariseus naquele momento estavam dizendo que os discípulos tinham escondido o corpo de Cristo. É por isso que alguns vão dizer, e arqueólogos tentam achar a ossada de Cristo até hoje. Existem escavação, estudos para encontrar a ossada de Cristo. Porque se encontrar a ossada de Cristo, acabou-se o evangelho, acabou-se a igreja. Pode continuar procurando, porque não está lá. No domingo de manhã ele ressurgiu, aleluia. Ele andou entre os discípulos. E quando Tomé então duvidou, ele disse, pode tocar. Aleluia. Ele conversou com os discípulos no caminho de Emaús. E nós vamos ter o mesmo corpo. E aí Paulo está dizendo
que essa é a garantia. Ele foi o primogênito dos mortos. É a ideia de que a cruz nos libertou. E o apóstolo João nos ensina em seu evangelho, capítulo 8, verso 37, Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive em pecado é escravo do pecado. No verso 36 ele diz: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. A liberdade do cristão, irmãos, consiste em poder dizer não ao pecado. Não ao pecado. Irmãos, nós temos a capacidade dada pelo Espírito Santo, preste atenção nisso, exerça isso, de dizer não. Não pega o texto para dizer que a carne é fraca. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando você cai e diz, porque a carne é fraca, deixa de safadeza. Isso é uma desculpa esfarrapada. Não tem conteúdo teológico. Portanto, irmãos, nós precisamos entender definitivamente que nosso processo aqui nessa terra em Cristo é de santificação. E a santificação é abandonar o pecado e os seus prazeres. Porque nós encontramos agora o nosso prazer em Cristo. Porque em Cristo nós estamos satisfeitos. Irmãos, a alegria de estar em Cristo é uma alegria indizível, que satisfaz. A libertação consiste em ser completo em Cristo. A libertação consiste em uma vida totalmente para Ele. Mas não só para Ele, é uma vida com Ele. Nós podemos desenvolver uma vida com Deus. Está à nossa disposição. Ele nos ensinou como fazer. Eu tenho acesso a Deus ao abrir a minha boca e orar. Eu tenho acesso a Deus para ouvir Ele falar, quando a sua palavra é falada ou lida. Então nós temos essa rica oportunidade de desenvolver um relacionamento com Deus, porque aquilo que precisava ser garantido, a nossa redenção, Ele já fez em Cristo. E nessa realidade de viver para Cristo, de viver esse relacionamento com Cristo, Paulo, quando ele escreve a carta aos Gálatas, ele diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo também revela que Cristo, Ele é o cabeça. E ele relata que Cristo, sendo o cabeça da igreja, é porque Cristo tem também esse controle do seu corpo, que é a igreja. E esse controle é um controle majestoso, porque de fato Jesus reina. É por isso que é essa ideia de que nós agora vivemos para Ele, é porque a nossa vida é dedicada para Ele. Nós não fazemos mais as nossas vontades, nós fazemos a vontade de Cristo. Absoluto. Acabou. Glória a Deus. Porque quando era a minha vontade, essa minha vontade era para pecar, era para satisfazer minhas concupiscências. E essa satisfação nunca chegava, porque é um abismo, não tem fundo, não tem fim. Mas quando eu estou em Cristo, eu encontro essa satisfação,
que mesmo lidando com pessoas com cabeças diferentes, eu consigo enxergar pela fé e pela ação do Espírito que vale a pena eu me desgastar por causa de vocês. Amém? Na igreja há esse sentimento verdadeiro de irmandade, porque Cristo é o cabeça, e se Cristo é o cabeça, Ele comanda a igreja. E se Ele comanda a igreja, as minhas emoções, as minhas convicções, elas têm que cair por terra, porque não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz que é a palavra. Amém, irmãos? Então, se a Bíblia diz que eu devo perdoar, eu tenho que perdoar. Eu tenho que ir lá, eu tenho que sair, eu tenho que chamar a pessoa, eu tenho que dizer. Se a Bíblia diz que eu tenho que ter paciência, é paciência com uma pessoa que então tem a opinião diferente da minha. Então eu tenho que exercer essa paciência. A Bíblia diz que eu tenho que ter ânimo para estar na obra do Senhor. Então eu tenho que o tempo todo buscar essa animação. Porque se eu for ligar para o que diz, para o que faz, para a opinião de A, para a opinião de B, você não consegue fazer absolutamente nada para Deus. E você não vai passar de apenas um religioso dentro da igreja. Amém? Então você tem que se doar, se dar para as pessoas, porque você está se doando e se dando para Cristo Jesus. E quando nós estamos nessa ideia, nós percebemos que é Cristo que faz. E se Cristo faz, Ele faz de forma viva e crescente. Nada que essas últimas invencionices do mercado gospel serve, quando de fato somos iluminados pela palavra. A obra é do cabeça. É Ele, não nós, que faz ela crescer. Não existe métodos, existe poder de Deus. Unção do alto, Espírito Santo. Portanto, meu amado irmão, entenda, de uma vez por todas, a preeminência de Jesus Cristo. Isso quer dizer que Ele é o primogênito, Ele é o ponto de referência, Ele é o agente, Ele é o alvo, Ele é o precursor, Ele é o mantenedor governante, Ele é o Cristo, Ele é a criação, aleluia. Na redenção, Ele é o cabeça do corpo, Ele é o princípio, Ele é o primogênito dos mortos, Ele é preeminente, Ele é a primazia, Ele é a excelência, Ele é a distinção, Ele é a superioridade, Ele é a hegemonia, Ele é a elevação, é a Ele que devemos a nossa vida, a glória é dEle, os feitos são dEle, é por Ele que nós estamos aqui, glória seja dado a Ele. Essa elevação, essa plenitude não estava para nenhuma criatura, seja ela angelical, seja ela carnal. Ou seja, a nenhum anjo, animal ou homem qualquer agradou o Pai que habitasse então nele a plenitude da divindade, apenas em Cristo Jesus. E essa manifestação está na criação e está na redenção. A pergunta que eu faço para você essa noite: você faz parte disso? Você quer fazer parte disso? Você quer ter esse relacionamento com o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Essa noite eu posso dizer com toda a convicção, não só do meu coração, porque ele pode ser enganoso, como diz a palavra, mas com a convicção da própria palavra que testifica no nosso espírito: venha para Cristo, porque você vai ter esse relacionamento indizível com o Todo-Poderoso, com o Criador dos céus e da terra, com o próprio Deus manifesto na pessoa de Cristo. E para você que diz que já vive com Ele, viva de acordo com o que é revelado. E eu penso então, irmãos, que essa noite é a noite de nós desfrutarmos dessa graça na nossa confissão e, sobretudo, no nosso testemunho. E uma das verdades de Deus revelada aos Tessalonicenses era que eles, a igreja, fosse
santificada. E o processo de santificação é a vontade de Deus para nós. O que é que te impede de ter uma vida superlativa diante de Deus? Eu sei, é o pecado. E Deus está dizendo para nós essa noite: abandone, porque eu quero ter um relacionamento contigo. Aleluia! Aleluia! É a vontade de Deus o processo de santificação. E ao olhar esse texto, temos a razão de intensificar mais a nossa santificação. É triste ainda ter que ver vizinhos, parentes e pessoas da rua que não vêm à igreja, que não conheceu Jesus. E ainda é mais triste quando a causa do vizinho, do nosso parente, de não vir à igreja e de não querer Cristo, ser o nosso testemunho. Irmãos, Cristo já fez a obra da criação. Cristo já fez a obra da redenção. E Cristo quer continuar uma obra na sua vida, a obra da santificação. Agradeço a você que esteve conosco. Esperamos em Deus nos reencontrarmos amanhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até amanhã.